Eu acho que eu vou resumir aqui também a última, último webinar que a gente fez, eu fiz um resumo de história, que eu acho que eu vou fazer de novo, tá? E contar um pouco da situação que a gente está e o que a gente está enxergando para frente, tá? Então, e eu vou contar também a história da SPE e tudo mais, para vocês, para todo mundo entender aqui, para não ter, porque começa a ter muita informação conflitante, né? Então, a Solar, ela tem 8 anos de vida, ela foi fundada em 17, tá? Isso, ela foi fundada pelo Vinícius, o Vinícius é quem fez a captação com vocês. Ela começou com um produto de as a service para condomínios, tá? Foram feitos 13, 14 condomínios lá no começo da empresa, isso em Brasília, um condomínio grande e alguns na Bahia. E aí muito porque o Vinícius ele é baiano, então tinha alguma questão de relacionamento dele lá na Bahia e ele fundou a Solar 21 em Brasília, tá? Ele morava lá na época, trabalhava na Telebrás, ele fundou lá, tá? Então esses contratos de as a service de condomínio, eles existem até hoje, tá? E eles foram feitos com alguns aportes de investidores family and friends, o inicial lá no começo, e eles, depois de um tempo, eles foram securitizados, não sei qual é a palavra, mas eles foram cedidos para uma operação da Blocks, tá? Foi a primeira operação de crowdfunding que a Solar 21 fez. Então pegou esses recebíveis, cedeu, abriu uma SPE SA, cedeu esses contratos para essa SA, e os investidores têm 90% dessa SPE, que basicamente é uma casca que é dona de ativos, que recebe todo mês um valor, e distribui isso como dividendo o rendimento o rendimento desse investimento, tá? Então, ali tem alguns investidores, deve ter, sei lá, uns 40, 50 investidores que fizeram na época essa operação, e sempre funcionou muito bem, tá? Então, basicamente, os condomínios pagam uma mensalidade, esse valor paga os custos da operação, que sobra é distribuído na proporção, tá? Então, e eu estou falando isso porque recentemente, teve um condomínio que começou a criar uma situação complexa ali de inadimplência, de não querer pagar, até numa linha de má intenção, e a gente chamou uma assembleia para passar tudo isso para os investidores, e teve investidor que eu acho que estava nas duas caixas e começou a falar, puta, mas a Solar 21 está distribuindo dividendo, e aí eu não recebo na operação da CMU, meu, não tem nada a ver, ali é uma operação específica de uma SPE, e na verdade é retorno do investimento como se fosse uma dívida, então, só para deixar todo mundo a par, tá ali, paga, e ali tá sendo, a gente contratou advogado, para respaldar os direitos da Solar, a gente até conseguiu uma liminar aqui em segunda instância, derrubando toda a obrigação de tirar, tudo virou e está cobrando judicialmente ali o que a gente acha que tem que receber. Não respinga, ele respinga de alguma forma na Solar 21, porque a gente que é obrigado ali fazer cobrança, e eventualmente se tiver que retirar tudo a gente vai ter que fazer, mas ele é bem apartado, ele tem o dinheiro da operação, e ele não vai respingar na Solar, eventualmente financeiramente teria que ter um aporte de todos os investidores, ele é isolado, tá? A única coisa que impacta é uma tentativa que a gente está fazendo agora de retomar para essa atividade. Pode ser que imagem, tudo, afete a gente comercialmente, tá? Então, esse é um ponto. Então, de histórico, a empresa começou fazendo essa operação. Depois, ela partiu para uma ideia de fazer o mesmo produto as a service para pessoas físicas. Foi quando a empresa fez primeiro uma operação no CRIA, um crowdfunding lá pequeno, que era o início de algumas operações de um teste, tá? Quando começou a tracionar, fazer os primeiros contratos, aí foi a operação da SMU, tá? Na época, eu era da SMU, tá? Então, eu trabalhava na SMU, então acho que já todo mundo sabe disso, mas quem não sabe, está sabendo agora. Foi assim que eu conheci a Solar 21, conheci o Vinícius e o Rafa na época, e aí eu entrei logo depois dessa captação de equity,
precisava de uma estrutura, o as a service basicamente é um aluguel dos equipamentos por longo prazo, então precisa de uma linha, além de equity, além de aporte, para pagar os custos fixos até a empresa ficar operacionalmente viável. Você precisa de um aporte de equity e precisa do funding para financiar a compra desses equipamentos no longo prazo. E foi aí que o Vinícius me procurou. O meu histórico de carreira é bem voltado a mercado financeiro e principalmente dívida. Então, foi quando ele me procurou, eu estava procurando como levantar esse funding. A gente fez um roadshow em alguns assets que eu conhecia e deu tração na Algemy, e a gente conseguiu, na época, captar 20 milhões de reais para fazer essa operação, tá? Então, a gente conseguiu chegar em 1.000 clientes vendidos, era um negócio que estava andando bem, conseguiu implantar, de fato, uns 600, 700, tá? Então, isso eu estou falando até 22, tá? Entre 21 e 22 foi essa operação. Acho que até 23, na verdade, um pouco disso. E aí, assim como eu entrei na empresa de CFO, entraram mais dois sócios, né, duas pessoas, o Jun e o Douglas. A gente conseguiu tracionar bem a empresa, conseguiu o CAC equilibrado, conseguiu vender bastante. A gente precisava, em 23, fazer uma nova rodada, aí tanto de equity quanto de dívida. Tá? E aí era muito porque a empresa estava posicionada como uma empresa de caminhar em mercado, no circuito de VC, então era a hora de uma série A, e a gente não conseguiu, tá? Então, a gente conseguiu a dívida, um fundo novo de 150 milhões, 100, 150 milhões, ia conseguir, mas o fundo demandava um montante de aporte de cota júnior e estrutura para garantir que a gente não ia ter problema. Só um segundo. Pô, pessoal, desculpa, tem um pessoal aqui do lado que tá me tirando eu tô ouvindo o eco da galera. Então, a gente não conseguiu fazer essa captação, a gente, no final de 23, a gente tinha uma decisão a tomar, se a gente ia encerrar a empresa, o que a gente ia fazer, e a gente foi para um caminho de pensar o que tinha valor na Solar 21, e o que a gente poderia fazer caixa mais rápido do que o as a service, porque por mais que eu tinha fund, eu não tinha como colocar o complemento de equity, conta júnior e tudo mais, tá? Então, foi quando a gente se posicionou a montar franquia, tá? A franquia era muito mais ter um representante comercial nas pontas, porque a gente identificava que tanto comercialmente de estar próximo do cliente era importante, quanto de algumas questões de entrega, de logística, tudo que são críticas, e uma forma da gente usar a nossa tecnologia criada, esses franqueados usarem isso, a gente conseguir monetizar, tá? Então, essa foi uma estratégia. Também começamos a vender produto, não só fazer as a service, então a gente começou a vender kit fotovoltaico e tudo mais, e a gente virou uma empresa de soluções, tá? Hoje a gente tem tanto fotovoltaico, quanto parcerias com GD Remota, quanto Mercado Livre, indo para alguma coisa de carregamento de veicular, e baterias, mas bem focado ainda no fotovoltaico e telhado, tá? A gente é bem forte de operacionalmente saber fazer nessa linha, tá? Aí a gente conseguiu escalar alguma coisa de franquia, mas a gente pegou um mercado muito prostituído em preço, tá? Então, uma estratégia de fazer residências e fazer projetos menores foi um negócio que a gente começou a bater muito numa competição meio maluca. Então, a gente dava um preço, sei lá, 30 mil reais e tinha cara vendendo na ponta 20. Muito por conta de baixa qualidade, instalação errada, assim, problemas de Brasil. Não é regulamentado o setor da forma correta e produto não tem também certificação, e Metro não vê absolutamente nada. Então, é muito produto vendido com pouca margem. Então, a gente conseguiu fazer algumas vendas no começo, mas a gente começou a sofrer muito nessa linha. Então, uma coisa que a gente começou a pensar é como sair, como se diferenciar e sair dessa concorrência
de preço, e a gente começou a se posicionar, sendo uma empresa de solução, e indo para mercados de projetos maiores. Então, sair da residência pequena e se posicionar como nosso persona sendo um empresário, porque eu quero pegar academia, eu quero pegar uma farmácia, eu quero pegar alguns nichos que a gente entende que o cliente pensa mais antes de tomar a decisão só de preço. Então, normalmente esse cliente ele vê mais qualidade, ele vai fazer um investimento maior de 100, 200 mil reais, ele não vai comprar qualquer coisa, tá? Então, a gente posiciona a empresa dessa forma, mudando de residência para comércio, aí a gente entra num outro problema que é ciclo de venda. Então, é um ciclo de venda que às vezes demora 6 meses para fechar uma venda. Então, isso você tem que fazer bastante pipe e follow-ups, tudo para conseguir vender. A gente começou a ter algum resultado no final do ano passado, começou a fechar alguns projetos maiores, e esses projetos começam a também dar visibilidade de você conseguir fechar outros caminhos, tá? Nesse período todo, a empresa queimou um caixa absurdo, tá? Então, suportado basicamente eu colocando dinheiro de mútuo, tá? Já tinha falado isso na outra reunião, até a gente não fez nenhum aporte, até para não diluir e não perder, não tirar direito dos investidores, então a gente foi fazendo com mútuo. A gente também teve um fornecedor, nesse período de 2024, a gente passou por 2 diligências pesadas de potenciais investidores ou até compradores da empresa, que era uma alternativa também. Isso com distribuidor e depois um com concorrente. E acabou que a gente perdeu bastante tempo e foco e as operações acabaram não saindo, tá? Então, esse foi o resumo de 2024. E a gente tem tentado de todo custo, a gente tentar pelo menos se manter no 0 a 0. A gente estava, neste ano, a gente já fez uma redução significativa de gente, tá? A gente está com 5 pessoas na operação, mais os franqueados, mais um terceiro, então está bem enxuto. E a gente está, de toda forma, tentando voltar para o produto originário, que é o que a gente acredita, tá? A gente acredita que o produto que a gente sabe fazer e que a gente pode se destacar é as a service, tá? Não acreditamos mais em residência, porque residência o ticket médio caiu muito, então uma alocação que a gente fazia de 30, 40 mil reais hoje é 15, então, e o custo de capital, de custo de aquisição do cliente está muito parecido, então a gente não fecha a conta, e a gente começou a ir para outros nichos, que é fazer as a service para condomínios, para academias, para comércios, que a gente percebeu que é uma lacuna que são nichos que o empresário tem dinheiro, mas ele não quer sair de investimento do nicho dele. Então, por exemplo, você pega um dono de uma academia e ele fala, cara, eu acho animal solar, mas se eu tiver dinheiro, eu monto outra academia. Eu compro mais equipamento para minha academia, não vou comprar solar, não faz sentido. Mas se eu entrar alguém aqui com um produto que faz investimento, me dá economia, e no final de um período longo esse equipamento pode ser meu, pô, é interessante. Então é um ganha-ganha que a gente entende que pode ter uma penetração é, interessante nessa linha. Então, sim, sendo bem pragmático, situação da empresa, tá? E aí eu estou passando tudo isso e falo, pô, a gente não, nesse tempo todo, no final de 23 o Vinícius saiu do dia a dia, tá? Ele, na verdade, arrumou um emprego, tudo saiu, tava, porque era uma questão de caixa, de pessoal. O Douglas saiu também, o Jun saiu, ficou eu e o Rafa. A gente basicamente quase não tem tirado dinheiro nem para viver. O que eu tinha de dinheiro para aportar, eu já pus até mais do que eu devia. Então, já está apertado até na física. E eu acredito muito ainda que a gente vai conseguir dar a volta por cima, tá? Como? Nesse produto. Então, qual que é o estágio que a gente tem hoje? A gente conseguiu fechar uma série de parcerias com administrador de condomínio, com redes de concessionária, toda a parte comercial está feita, tá? Porque a gente também precisava na ponta dos fundos e eventualmente de qualquer investidor de falar, tá bom, me mostra que você está tracionando, que o produto é bom, que aí eu ponho. Fica tipo um ovo galinha infinito. Então a gente foi na linha de conseguir, aos trancos e barrancos, conseguir deixar a empresa viva e conseguir fechar essas parcerias. Então, na linha de pipeline, a gente está bem nutrido, óbvio, mas a gente não está ainda fechado com funding para a gente conseguir colocar esses projetos de pé. Tá? A gente está com a meta de, deste mês, a gente conseguir
destravar isso, e se a gente destravar, realmente, eu acho que a gente vai conseguir colocar a empresa nos trilhos e limpar o passado aí que tem, cara, a gente tem fornecedor, né, fornecedor que deu fôlego pra gente que a gente precisa repactuar, tem algumas, até algumas pessoas que trabalharam com a gente, apostaram tudo mais, e também a gente precisa, obviamente, resolver. Então, eu acho que assim, o segundo semestre, ele é um semestre de, e agora, no curtíssimo prazo, é um negócio de vai ou racha, ou a gente vai conseguir pôr no trilho e eu acho que vai andar bem, porque a gente vai entrar no Oceano Azul, ou realmente a gente vai jogar a toalha e falar, cara, não aguento mais, e a gente vai encerrar. Eu ainda acredito que é a opção A, tá? Senão eu não estava aqui trabalhando basicamente sem tirar nada da empresa, porque eu acredito que esse negócio que eu vou conseguir reverter. Então, cara, assim, o mais transparente possível. Se a gente conseguir voltar a ter os trilhos, a gente também vai começar a pôr tudo em ordem de documentação, de balanço e tudo mais, porque eu acho que é importante. E é isso, não tem muito mais o que expor, tá? A situação eu vejo uma melhora na empresa, mês a mês, mas em termos de fluxo de caixa ainda está bem complicado, tá? E a gente destravando esse produto, eu acho que aí sim a gente vai começar a ver uma outra situação da empresa. Tá tudo, a casa tá todinha arrumada para a gente conseguir fazer. Agora eu dependo de negociações e terceiros para a gente conseguir realmente tirar do papel e andar. Tão avançadas, tá? Essas conversas todas de funding estão avançadas, com players, tanto distribuidores que têm fundo, tanto outros players que a gente pode fazer, até na SMU mesmo a gente está pensando em eventualmente fazer uma securitização de alguns contratos de condomínio, porque o risco é muito bom. Então, assim, tem elementos para acreditar que a gente vai conseguir reverter. Se fosse uma situação que, vamos continuar no mercado do jeito que está, vender aqui tudo, eu já tinha desistido, tá? Não tinha, porque é um mercado, assim, não faz sentido a gente gastar expertise do Gabriel e do Rafael. O Rafael, pô, PhD em fotovoltaica, o cara é um gênio de programação para a gente ficar vendendo kit. Não, não faz sentido, entendeu? É um negócio que não agrega, a gente não consegue criar de fato uma empresa, um diferencial. Então, onde a gente cria diferencial? Em produtos diferentes. Tá? E aí a gente precisa achar um produto específico e escalar. Né? Não, não dá também para ficar fazendo no conta-gota. A gente escala, a gente achou os nichos, achou onde escalar, agora é destravar o funding e pôr para tocar esse negócio. Tá? Tá acontecendo, entrando dinheiro, a gente consegue resolver tudo e consegue fazer a empresa entrar nos trilhos. Então, é difícil, assim, eu achei que era mais fácil, tá? Até quando eu entrei aqui, eu falei, pô, eu vou reverter, eu tenho experiência em turnaround de empresa, tudo, mas é muita pedrada. Empreender no Brasil é tijolada todo dia. Então, é isso, senhores. Estou aberto para perguntas, estou à disposição aqui. Quem quiser ajudar a gente também, o Mauro é um que a gente já conversou, tem algumas pessoas aí também no call. Mas é isso Tá. aí. Pinório, eu agradeço. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou até abrir aqui quem já quiser fazer a pergunta. Eu tenho muito mais acesso a você, vou deixar minhas perguntas, eu faço diretamente. Mas eu vou abrir aqui para os demais. Quem quiser fazer pergunta, aproveitar o espaço, que tem menos acesso aí a você. Quem quiser, é só levantar a mão ou mandar na mensagem, por favor. Aproveite o momento. Rodrigo, eu tô no celular, eu não consigo levantar a mão aqui. Não tem um botãozinho, cara. Mas deixa eu Manda bala. aproveitar. Eu já falei com o Gabriel antes, a gente tem conversado bastante, né? Tentando utilizar contatos pessoais aqui para de alguma maneira, conectar a Solar com quem possa ser um potencial cliente. Eu acho que vale a pena aqui, Gabriel, só trazer quem que é o teu perfil, assim, que você olha diretamente para que qualquer pessoa aqui possa falar, putz, conheço alguém, tem um contato, ou tem um parente, não sei, porque acho que, como investidor, né, eu vejo muito assim, a gente aqui tem que pensar como multiplicador
de contatos de oportunidades, cara. A gente tem que conectar quem a gente conhece para fazer a coisa caminhar também. Então, não sei se você quiser escrever aí claramente quem que é o teu perfil ideal de consumidor, né? Eu vou te falar, Mauro, que assim, hoje o meu persona é empresário, tá? Qualquer empresário Tá? que tenha qualquer coisa, comércio, mini indústria, tudo mais, esse é o meu persona. Tanto para fazer focado fazer no comércio, na indústria, no negócio do cara, tá? E aí eu vou acabar fazendo a casa porque uma extensão, tá? O que que acontece? A gente, de novo, no as a service, a gente está andando bem com condomínios e outros. Então, assim, só para você entender, as a service, o recebível de condomínio é um recebível que no mercado ele é apreciado, tá? Ou seja, a chance de a gente conseguir destravar esse produto, ele é muito mais rápido que outros, tá? Por quê? Porque o condomínio você não precisa de uma análise de crédito profunda. Se você já tem alguns elementos ali, acho um condomínio é difícil quebrar, porque se ele quebra, ele faz um rateio, levanta dinheiro e paga, tá? E quando o condomínio está muito numa situação crítica, você nem entra. Então você sabe, já consegue ver elementos nítidos. Você não precisa ficar fazendo uma. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente está fazendo parceria com o administrador de condomínio. Um condomínio muito ruim, ele nem tem uma administradora boa, ele já tem uma administradora lixo. Então já é um balizador. Outra coisa é que algumas administradoras cuidam das finanças dos caras, então eles sabem quem que tá mal e quem não tá. Então, assim, ele é muito apreciado. Então, animal. O que que a gente está fazendo? Assim que se eu conseguir o funding para fazer esse negócio, eu vou mandar para todos os investidores para oferecer para o próprio prédio que mora. Porque é isso, é para fazer rooftop de prédio em São Paulo. Cara, ninguém, quase sem concorrente. A gente chega pro condomínio e fala, cara, nós vamos investir aqui um projeto para você, vai reduzir a conta em 10, 15% e depois de X anos o equipamento é do prédio. E a responsabilidade no período é minha. Então, assim, é um produto fácil de vender e aí é provocar síndico, tá? E aí eu acho que todo mundo que é investidor, pô, todo mundo tem, pô, se não mora no apartamento ou mora num condomínio residencial também funciona, para área comum, ou conhece alguém que mora em prédio, cara, é só mandar, a gente tem landing page, vai estar tudo montado, que é mesmo, só encaminhar e a gente pode até pagar alguma remuneração por indicação, tá? Então, esse vai ser direto. Os outros nichos, assim que a gente vai desbloqueando também, que vai ter, porque aí é mais complexo, entendeu? Então você pega, por exemplo, uma academia, eu tenho que convencer um fundo para ele ter uma linha para financiar uma academia por 12 anos. Tá, 12 anos uma academia não é um negócio tão trivial. Você tem que analisar pontos, você tem que ver se é academia, que a academia que é, se é rede, o que vai ter de garantia adicional. Então, a gente está nessas discussões de montar produtos para cada nicho, tá? Eles são um Certo? pouco mais complexos. Destravando, cara, é a mesma história, tá? Eu vou mandar para todo mundo e vou falar, galera, agora estamos atrás desse nicho aqui. Então, isso vai ter essa provocação com certeza. Tá? Condomínios é Brasil mesmo, tá? Então, a gente tá posicionado em várias capitais com os franqueados e a ideia é usar eles também para atacar, tá? Então, São Paulo, a gente tem uma energia que está barata comparativamente com o Brasil, não é barata, é menos cara que outros lugares, e a irradiação da capital não é premium, tá? Não por exemplo, interior de São Paulo gera 30% mais do que em São Paulo, na capital. E na capital a conta fecha. Então, quais os locais que não vão fechar essa conta? Putz, não sei, eu acho que Santa Catarina pode ser que fique apertado. O resto do Brasil inteiro vai funcionar, tá? Uma vantagem de condomínio também que a questão de inversão de fluxo é mais difícil a concessionária alegar, porque fala, cara, é um condomínio impossível inverter e ter que injetar tanto. A simultaneidade normalmente é mais alta. Então, assim, esse é um nicho que a gente vai querer atacar com alguma força e, eventualmente, às vezes vocês têm contato não só do síndico, tem contato de administrador de condomínio. Fala, puta, eu tenho um contato aqui, aproximar a gente dessas para fazer parceria com a administradora é interessante, tá? Por que que a gente foi na linha de fazer com a administradora? Além do volume, é uma forma de fugir do síndico pedir um troco, tá? Porque não adianta. A gente já testou e Brasil é infinito, não acaba. Esse Todo tipo mundo de coisa. morde o seu pedacinho. Então, quando vai com a administradora trabalha diferente, já tem um modus operandi com síndicos diferente, a maioria é profissional, a remuneração do cara para um incentivo, às vezes eles pegam mais um prédio e passa para o cara, então o ganha-ganha é mais formal do que informal, tá?
Então a gente prefere trabalhar com esses caras, e aí eles, o que for negociado entre eles, o síndico, eu não quero nem saber. William, a natureza do contrato de crowdfunding é você ter uma participação da empresa, né? Ser sócio. Então, assim, a gente não consegue falar o que vai ser de retorno, porque depende de ou tem um investidor que vai querer pagar mais pela empresa, ou a empresa está gerando caixa e pagar dividendo, ou ter, como o Rodrigo falou, um mercado secundário que você pode tradear, assim como uma bolsa lá, e vai ser o preço de mercado, tá? Eu tenho interesse, sim, Rodrigo, de colocar até, porque fica, eu acho que até questão de governança, tudo, a gente fazer o mercado secundário e ter uma obrigação até das informações que precisarem para o mercado secundário, pode fazer sentido, tá? Boa. Vou colocar vocês aí logo de cara, então. Fernando, se tivermos outros imóveis não condomínios em que a solução pode ser ofertada. Então, aí depende do que é o imóvel, né? Se a oferta, só para vocês entenderem, toda vez que a gente faz uma proposta agora da questão de as a service, por exemplo, vem um condomínio, a gente sempre oferta as três possibilidades, tá? A gente chega para o condomínio e fala o seguinte, ó, tem o as a service, é essa condição, mas eu quero comprar, tá bom, você pode comprar, tá, valor à vista, eu quero financiar com o banco, tá, ó, tem financiado com o banco. Então, tem condomínio que a gente já vendeu e tem condomínio que a gente assinou e está esperando o funding para fazer o as a service, tá? Então tem de tudo. Então na verdade, qualquer cliente que tem interesse em fotovoltaico, ou seja cliente maior que quer Mercado Livre, tem cliente que precisa de remoto, cara, qualquer solução de energia a gente atende, tá? Então é indicar, eu vou passar pode até pegar meu contato, mas seria bom ter um, um canal direto, né, de vocês indicarem. Mas eu vou passar o meu contato aqui, vocês podem me procurar. Perfeito. Aqui tem mais. Pessoal, se alguém chegou depois aí quiser abrir a câmera e falar, tranquilo, tá? Acho que perguntas até o momento acho que foram essas só. Pinori, se puder falar só um pouquinho em relação a duas coisas que aqui acho que vale a pena falar para todo mundo. Se a transição ali, né, entre o e o Vinícius já está concluída, se está no contrato social, etc., está formalmente ou não, ou se está algo com o coração, como é que ficou isso? E com a Hubert, né, ali com quem você, né, anda, as administradoras você vem fechando, o que elas trazem, efetivamente? Elas trazem realmente isso que você falou, né? O fluxo, etc. Mas elas não trazem funding, né? Para vocês, elas não conseguem antecipar. Que eu sei que eles são muito capitalizados, né? E muitos deles, os grandes, são muito capitalizados, né? Mas eles não entram como investidor também, né? Não, a negociação que a gente tem com a Ubert, com a Lelo, a gente fez uma negociação com a Ubert, tá, uma administradora de condomínio, e eles se fundiram com a Lelo, então virou um grupo só. Tá, o que a gente tem ali é basicamente imaginem que a administradora de condomínio, elas são um apoio ao síndico. E aí o síndico, cara, tem todos os problemas possíveis e imagináveis no prédio. Então, restauração de fachada. Tem problema de vazamento de água. Tem problema de luz. Tem problema de bombeiro. Tem problema de extintor de incêndio. Tem problema de carregador veicular. Então, assim, as administradoras, elas têm ficado cada vez mais especialistas em solução de problema. Então, eles têm os fornecedores de solução de problema. E eles têm cada vez mais tentado ter produtos para aumentar a rentabilidade. Então, por exemplo, a Ubert, ela tem o sócio da Ubert tem uma fintech que financia condomínios, tá? Mas eles não financiam especificamente o nosso produto, tá? Eles dão linha para outras coisas, dão linha, um capital de giro, dão um capital de giro para
para o condomínio usar e acabou. Tá? Então, normalmente para o fotovoltaico tem ficado caro. Mas a gente tem feito proposta de, por exemplo, se o condomínio quer financiar, ele consegue ter uma linha, uma proposta ali. Então, assim, o que eles têm aberto para a gente, Rodrigo, é cliente, tá? O funding a gente tem que estruturar de outra forma. Tá? O que tem é, por exemplo, o Rodrigo, que é o CEO lá da Uber, ele tem muito contato, e ele, cara, do mesmo jeito que ele arrumou funding para a fintech dele, ele falou, cara, eu falei com esses caras aqui, vou te recomendar. É basicamente isso. Então, eu tenho alguns contatos, a gente está abrindo algumas possibilidades, tá? Então, essa é a situação. Tá só, tá joia. Acho que tem pergunta aí do Zé Ah, não, Moraes. você fez uma pergunta se estava formalizada a participação, já está formalizada a participação, tá? Mas o Vinícius ainda está no contrato social, ele só não está como majoritário. Tá. Caso encerramento da empresa, como fica a situação dos investidores para além das perdas? Não entendi o para além das perdas. Seria tipo adicional? Eu acho que aqui não vai além das perdas. Acho que esse é o ponto aqui, É, né? eu acho que Eles assim, não. de novo, a natureza do contrato de investimento, ele é um mútuo conversível, tá? E por que que é um mútuo conversível? Para não expor o investidor além daquele dinheiro investido. Então, investi 5 mil reais na Solar 21, tá? Você não converteu, você não é sócio de fato, você tem o direito de ser sócio. Quando que você vai querer ser sócio? Quando tiver uma governança, quando a empresa estiver bem, quando você vê, porra, é saudável eu entrar aqui porque eu não vou entrar em outros riscos. A empresa vira SA, tudo tem uma lógica de governança. Então, a empresa quebrou nesse meio do caminho. O que vai acontecer, normalmente, tem uma cláusula ali de, eu posso ceder essa participação a R$ 1 para eu sair do problema, tá? Então, tem gatilhos para isso, tá? Então, não vai, tem um risco trabalhista aqui, pô, não vai para os investidores. Tem um risco fiscal aqui, não vai para os investidores, tá? Vocês nunca apareceram como sócios de fato da empresa, vocês têm uma opção D, tá? Então, por exemplo, a Solar 21 vai ser vendida 100%, tem um valor a receber, tá? Aí você vai receber pelo direito da sua opção, tá? Receita, a gente, acho que o melhor mês a gente está batendo em 700, 800 mil reais. Alguns meses a gente passou 1 milhão. Caixa, acredito que eu não sei, eu tenho que pegar exatamente o que a gente, tem muita coisa alocada em giro, tá? Não estamos com uma disposição muito grande, não. Acho que pegando o gancho ali do Mauro, que ele falou de auxílio, né? Acho que além de clientes, acho que tem também a questão até dessa de funding, né? Quem conhecer pessoas com esse apetite, né? Sejam FDICs, né? Fundos, casas de investimentos, né? Obviamente a SMU também está olhando. Acho que faz sentido, né, na Pinone? É, assim, eu acho que na questão de funding, menos, tá? Por quê? É, porque a gente já abriu todas as frentes possíveis, e aí qualquer nova frente que abre, diligência, o cara entender tudo, eu acho que perde tempo. Eu tô, se ajuda de Focando nas que fato, já estão. cara, é mais cliente do que indicar oportunidades de cliente, cara. É isso que, mas eu tenho um cara que vai investir no não quero. Cara, não quero, não é porque eu não quero, é porque já sei onde que vai chegar. A gente já Não fez, vai resolver. a gente já falou com todo mundo, a gente já sabe onde que vai dar. O foco da Não, empresa é importante. É é, importante a gente saber os nãos também. é Não, não, venda, não, não perca tempo é com isso, tá? venda, vamos vender, traz oportunidade, porque assim, qualquer coisa, um M&A, um investidor, uma nova captação, ela depende de cliente. Eu tenho mais cliente, eu tenho gerando caixa, o cara vai ter mais interesse, entendeu? Ficar numa situação de, eu tô precisando um bot salva-vida aqui, esquece, não, não vai funcionar. Então, Tá. Bom, o José seguiu com mais perguntas aí. cara, hoje a gente reduziu bastante custo, a gente até escritório a gente devolveu.
Cara, eu vou ser bem sincero, cara, a gente tem muita coisa de passado, tá? Tem muita conta que a gente paga aqui de coisas que ficaram, de penduricalhos que ficaram do passado. A gente, hoje de dívida, a gente tem um FGI com Itaú, que a gente tomou, acho que R$ 500 mil, tem uma parcela de uns R$ 22 mil por mês. Tem algumas coisas que ficaram no passado. Hoje acho que o total tá uns 120, 130 mil de saídas mensais, tá? Então, de banco, o que tem de fato é o que eu falei, o FGI. Aí a gente tem alguma coisa com fornecedor. Ah, tem uma coisa importante, né? A Algmi, eles aprovaram R$ 20 milhões, a gente chegou a tomar 7, 8 milhões, tá? E a gente ficou com mais ou menos 600 clientes e a gente não ia continuar com cliente pessoa física, tá? Então a gente fez um acordo com eles de ceder a carteira em troca da dívida. Então a gente amortizou ali, tinha até um volume que a gente já pegou, um montante que a gente tinha captado, a gente tinha sacado deles a mais, e a gente fez um acordo como se esse fosse o valor da carteira, que é um dinheiro que ficou no caixa e foi consumido, tá? Então, a dívida com a Algem não existe mais. Deságio sobre tarifa que estão negociando. O modelo ele não é remoto, tá, Eduardo? Então, ele é junto à carga. Então, normalmente o que a gente fala depende muito de praça, tá? Eu vou falar São Paulo capital, a gente está falando de até 15% de redução na conta, tá? E não é desconto, porque ele está comprando o kit. Então, é uma abordagem um pouco diferente. Então, um condomínio, você fala, meu, você vai comprar um equipamento em 10, 12 anos, pagando menos até 15% do que você paga hoje. Tá? Ela é um pouco um racional diferente. Quando você faz uma GD remota ou alguma outra coisa parecida, é um desconto. Ah, tô te dando um desconto de 15%. Tá, mas você não tem nada no fim desse período. Então, ele muda um pouco a lógica, porque às vezes no 0 a 0 faz sentido, entendeu? Você, de novo, você está comprando alguma coisa por menos R$ 1.000 que seja, R$ 50 que seja, você está comprando alguma coisa por menos alguma coisa. Tá? Então, esse é o argumento de venda. Então, ele é diferente eu fiz uma usina remota e estou vendendo, comercializando os créditos. A gente não faz isso. Tá? A gente tem esse produto com parceiros, mas a gente não faz isso. Assim, José, que é o imprevisto, o plano de negócio apresentado ao investidor com a situação atual da empresa. Todas as empresas que captaram com a SMU, elas foram para um caminho de venture capital, tá? Elas não são empresas tradicionais que eu estou pensando que eu vou gerar caixa desde o dia zero, é, e aí eu vou atingir. Então, assim, são empresas que pensam num caminho de alguns aportes, então elas começam não gerando caixa de fato, para um dia conseguir atingir um tamanho de carteira, seja de tamanho de cliente, que vai conseguir gerar caixa a partir disso, tá? Então, o que a gente descumpriu do plano de negócio? Cara, a gente captou recursos, a gente captou a dívida, a gente conseguiu entregar 1.000 clientes, o negócio andou bem, a carteira com uma inadimplência abaixo do mercado, assim, absurdamente abaixo do mercado, todas as instalações feitas, bem feitas, cara, a gente conseguiu fazer. O que faltou? A gente precisava de uma segunda rodada, que eu acredito até que seria a última rodada que a gente faria, porque a gente conseguiria gerar caixa. A gente precisava atingir 20 mil clientes, a conta era entre 15 e 20 mil clientes para bater break-even e ser um negócio gerador de caixa. Por quê? Porque cada cliente que eu adicionava, ele me paga, a margem de contribuição dele é positiva, ou seja, eu estou vendendo com margem, só que o tamanho desse valor em reais, ele não é suficiente para pagar custo fixo e toda a estrutura que a gente montou. Então, quando que a junção dessas margens de contribuição pequenas, elas pagam o custo fixo e fica um negócio saudável? Entre 15 e 20 mil clientes. Como que a gente atingiria entre 20 e 30 mil clientes? Com mais 20 milhões de equity, com mais 150, 100 a 150 milhões de dívida. De novo, a gente conseguiu a dívida, não conseguiu dar essa pernada nova de
equity. Ah, daria certo? Não sei. É só se a gente tivesse pego todos os indícios é que a gente teria conseguido. Não conseguimos, tivemos que pivotar e reinventar a empresa, e tentativa e erro até acertar a mão e conseguir fazer as coisas. Até hoje a gente não conseguiu acertar uma veia aqui de crescimento, de expansão e que a gente consiga colocar nos trilhos. E, de novo, se não fosse capital que eu injetei de mútuo, a gente já tinha morrido há 2 anos atrás. Então, que até eu vi uma apresentação do Diogo ali da Origem, falando, não sei se eu sou teimoso, se eu sou resiliente, eu sou teimoso, tá? Eu até, quando eu vi ele falando isso, eu falei, puta que pariu, acho que eu tô sendo teimoso, tá? Só que como a gente tem essas aberturas do produto as a service de novo, tudo, eu tô enxergando que vai ser mais resiliência do que teimosia, tá? A gente tem, Ana, a gente cedeu os clientes do as a Service, a gente tinha 600 clientes, a gente cedeu para a Algemy, para amortizar o passivo que a gente tinha. Hoje, de vendas, o que ficou, da gente deve ter uns 250, tá? Que isso é a nova fase, e a gente está. Mas mudou bastante. Tá? O ticket médio do nosso produto, em termos de potência, a gente vendia na média 4, 5 kW-pico. Então já chegou 6 kW-pico de média. Hoje a nossa média é 20 kW-pico. Então são projetos maiores. De fato, a gente está fugindo um pouco de residência, indo para projetos de galpão, de academia, de tudo mais. A gente está com, que a gente vendeu de franquia 45 franquias, ativos que saíram de fato, pediram para sair, deve ter 2, e que estão ativos de fato, operando, a gente acho que acredito que uns 25. Finari, você recebe um valor de entrada quando adiciona um franqueado novo? Tem Sim, aqueles... a gente Sim. cobra uma taxa de franquia. A gente chegou a cobrar 35 mil reais. Hoje eu acho que é 50 mil reais que a gente está cobrando. Tá? E nosso foco está sendo expandir o estado de São Paulo. Tá? A gente fez um crescimento legal, estabilizou, a gente começou a focar para o franqueado performar. Tá? Eu não gosto do modelo de franquia, vender franquia a qualquer custo, põe qualquer cara para dentro, o cara não performa, começa a virar o caos no dia a dia. A gente não foi para essa estratégia, a gente foi para uma estratégia de pegar caras bons, muito com perfil comercial, e depois de um volume a gente parou um pouco de expandir para fazer esses caras performarem, e é uma coisa que a gente tem feito agora, a gente está tentando retomar, principalmente focado no estado de São Paulo, tá? Brasil muito grande, o estado de São Paulo absurdamente grande o mercado, não precisa ter um foco tão grande. Então, a gente está com outras estratégias de atender fora, mas a gente tem, tá? Hoje a gente está em BH, a gente tem 2 franquias no Rio, a gente tem na Bahia tem 3 franqueados, a gente tem no Paraná, São Paulo é o grande número, a gente tem gente em Goiânia, então tá bem posicionado. Mas a gente acha que o interior, tem algumas regiões do interior de São Paulo que a gente ainda está fraco e é onde a gente quer se fortalecer. Como que entra, como que é a forma de penetrar nesses mercados, porque assim, o mercado solar já tem há muito tempo, então tem regiões que é muito pulverizado o número de players, de integradores, mas tem caras nas suas regiões que são bem posicionados, é difícil às vezes de penetrar. Então uma coisa que a gente está fazendo é entrando com 2 alternativas, plugando nossa tecnologia para ver se o sistema que tá instalado, ele é um sistema que está performando bem, porque o mercado não tem pós-venda no geral e a gente consegue fazer isso de forma rápida. E a outra forma é entrando com esses produtos diferentes. Então, pô, a gente entra com as a service, ninguém tem as a service, cara. Não tem, já tentaram outros players, ninguém conseguiu fazer. Eu consigo entrar num nicho específico, cara, eu me posiciono e a gente tem uma estratégia de tornar o comércio, por exemplo, num parceiro nosso. Então, imagina, eu entro numa academia, instalei na academia, o cara fez um as a service, todo mês ele tem que me pagar 7 mil reais. Vamos supor que a conta era de 10, virou 1.000, eu tenho que pagar 7, está ganhando 2 mil reais ali de redução, depois de 12 anos o equipamento é dele. Beleza. Só que tem um ponto adicional, que aí são os periféricos de produto. Então eu falo pro cara, tá, mas eu vou também te tornar um parceiro,
e você vai indicar para os seus alunos. Os alunos vêm aqui, e aí na modalidade de compra mesmo, comprar equipamento. Pô, todo cliente, todo aluno seu que comprar um equipamento meu, eu vou te pagar uma remuneração. Então o cara fica incentivado todo mês a vender pra gente, porque ele fala, eu tenho um boleto para pagar de 7 pau, se eu indicar, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser o que for. Pô, você arrumou um estabelecimento que tem um fluxo de gente absurdo, como um potencial vendedor para você. Então, isso a gente é uma forma de entrar inteligente, entendeu? E outra é consertar sistema cagado. Então, por exemplo, tem um franqueado no interior de São Paulo que ele começou dessa forma, cara, ele tomou a cidade, então ele começou a performar bem. Então ele agora está começando a ter um volume maior porque ele arrumou duas usinas de dois caras conhecidos na cidade, que são famílias bem tradicionais, e já era, mano. Que as famílias começam a falar, puta, fecha com esse cara que ele arrumou meu problema. E aí começa até vender com mais margem, porque aí ele põe o preço e fala, cara, eu tenho qualidade, já é reconhecido e vou vender pelo preço justo, não vou ficar entrando em guerra de preço. Então, é, é, é isso. A gente tem as formas de entrar e a gente quer, de certa forma, entrar no estado de São Paulo. De novo, eu acredito que a gente destravando esses produtos de as a service, a gente vai intensificar a venda de franquia, que eu não falo nem venda, é recrutar bons franqueados, eu sempre posiciono dessa forma, é recrutar boas pessoas, e eu acho que vai ter um diferencial grande de produto, entendeu? E eu acho que a atratividade da franquia vai aumentar bastante. Então, por exemplo, tem muita gente que entrou em contato com a gente querendo ser franqueado, falou, não, mas eu quero só vender as a service, eu quero só vender, fala, puta, esse produto não tem mais. Ou ainda tá para acontecer, aí o cara fala, puta, então eu não quero. Então, tendo o business plan montadinho, tudo quanto que o cara vai ganhar, tudo mais, oferecendo esse produto que eu dependo de todo o ciclo do fundo e tudo mais das remunerações, cara, esse vai ser uma linha de receita interessante pra gente, tá? E assim, eu acho que tem um pouco de filosofia minha, que é assim, o que eu tenho mais interesse é que todo mundo ganhe dinheiro, tá? Assim, o meu interesse é, putz, fazer esse negócio dar certo e até um case para SMU também, de falar, pô, deu certo, o SMU que captou lá atrás, é difícil, mas deu certo, a empresa conseguiu fazer as captações e porrou, e muito investidor ganhou dinheiro, tá? Esse é o meu grande interesse. E eu vou ser bem sincero, tá? Isso aí é a pior coisa que tem, cara, porque eu vejo que empresário que dá certo, os caras são egoístas pra caralho, mano. Tem que ser egoísta, sabe? Quando você é bom, vou tentar fazer o todo bom pra todo mundo. É foda, é muito mais difícil. Mas eu não consigo mudar, então. Vai ser assim, ou vai dar certo pra todo mundo, ou quem vai tomar no cu sou eu, mano. Porque eu tô, eu tô brincando o jogo do omelete, Rodrigo. Eu sou o porco, todo mundo é galinha. Eu sou o porco aqui do ovo com bacon, cara. Então, se der errado, eu tô fudido, mano. Eu não sei nem o que eu vou fazer da vida, mano. Mas, assim, eu não trabalho com esse cenário, então. O que faz a gente buscar o sucesso é não conseguir nem pensar em outro cenário. É isso. Vamos lá. Acho que foi. Esse da Ana a gente respondeu ou não? O portão de break-even? Você chegou a falar? Não vi a pergunta, deixa eu ver aqui. Então, Ana, ele mudou significativamente até pela linha de produtos, tá? Se a gente falar em venda, a gente precisa entre 2 e 3 milhões de vendas mensais para ficar algo estabilizado. E aí, break-even é complexo porque é o seguinte, você fala, com a estrutura que eu estou hoje, a gente enxugou bastante, tá? Só que se a gente começar a vender num volume maior, eu vou ter que reposicionar pessoas. Então, principalmente em engenharia e instalação, tá? Então, a gente está com gap aqui que o Rafa está fazendo duas funções, que ele é CTO, ele é o cara de tecnologia, e por ele ser engenheiro eletricista, ele ajuda nos projetos, tudo que ele não deveria estar fazendo. Então, é uma peça que de certa forma, era o Vinícius que fazia isso, que ele era muito bom nesse negócio. Então, a gente precisa repor essa pessoa. Então, o custo fixo eventualmente vai aumentar até para a gente criar depois as caixinhas. Então, assim, estabilizando a empresa entre 2 e 3 milhões de reais de vendas, a gente
consegue tá tranquilo em termos de, pelo menos, pagar as contas do mês a mês sem ter novos aportes. Com o as a Service entrando, aí ele vai ser um complemento, tá? Eduardo, o diferencial da Solar 21, cara, principalmente é uma empresa, ser uma empresa de tecnologia, tá? A gente é a única empresa no Brasil que tem um sistema de gerenciamento que é, de fato, uma inteligência artificial que olha os sistemas todos, tá? E aí, não é hype de inteligência artificial, o Rafa fez esse negócio há 5 anos atrás. E não, a gente não usa um chat GPT por trás do motor, ele criou uma IA. Tá? Uma IA nativa que ele criou, que joga as informações, analisa, e a gente pega até 26 informações dos inversores, e a gente cruza essas informações para ter insights, tá? E aí, como que a gente sabe que essas informações, para que elas servem? Eu não conheço outra pessoa no Brasil que sabe isso, além do Rafa. Tá? O Rafa é PhD em fotovoltaico, ele fazia inversor, a tese de doutorado dele é fazer o equipamento, então ele entende da célula do módulo, entende do equipamento inteiro do inversor, e ele é programador. Então, assim, ele é um puta programador, não é programador, ele é um insano. Então, o cara é PhD em IA, o cara é PhD em fotovoltaico no hardware, e o cara programa em qualquer língua. Então, assim, ele conseguiu fazer um sistema que dificilmente, se você pôr, você vai precisar achar 2, 3 profissionais com expertise para conseguir fazer igual. Então, o que que acontece? O nosso pós-venda é absurdo. Então, eu não tenho, eu sei como que estão todas as nossas usinas. O que que aconteceu? Se eu instalei direito, se eu não instalei direito, se tem problema, tá? Então, a gente tem isso muito assertivo, tá? No as a Service, isso é o coração do negócio, porque imagina, eu tenho 1.000 clientes, como que eu vou gerenciar 1.000 clientes, ficar olhando usina por usina no log do fabricante para ver se está com problema? Impossível. A nossa tecnologia, ela abre alarmes, ela abre tickets. Então ela fala assim, ó, essa usina aqui abriu um alarme, abriu de novo um alarme. Se, dependendo da combinação de alarme, ela abre um ticket para o IM, fala, cara, essa usina vai dar problema daqui a um mês, ou precisa limpar, ou não. Então, o nosso pós-venda é só acompanhar o que o sistema grita. Ele não tem, eu não tenho pessoas olhando. Então, eu consigo fazer um número grande de usinas descentralizadas, gerenciar esse negócio de forma remota. Então, com um custo baixo, tá? Isso também para venda, para pós-venda e tudo mais, a gente acaba que, assim, você pegar no mercado hoje, deve ter 20 a 30% das usinas instaladas que não devem estar performando da forma adequada, e o cliente nem sabe. Então, esse também é um argumento de venda quando a gente entra, tanto de garantir um sistema novo, a gente garante que vai performar, a gente garante isso em contrato, quanto corrigir problema dos outros. Então, esses são os dois pontos, e por conta desse pilar, a gente consegue ter o produto as a service de forma assertiva, tá? Então, você pega, por exemplo, a Huawei montou, investiu numa empresa chamada Revo, tá? Que é interno lá com a HDT, que é um distribuidor e tudo mais, para montar as a service. Os caras estão há 2 anos tentando, conseguiram 50 clientes. A gente conseguiu 1.000, tá? E com 1 zilhão de muito menos dinheiro, muito menos tudo estrutura. E ele só tem o braço de financeiro. Ah, eu tenho dinheiro para financiar esse negócio. Tá bom, mas quem que instala? Cadê o CRM de instalação? Cadê a visita técnica? Cadê a tecnologia? Cadê? Não tem nada. Então, eu vou pôr dinheiro num negócio e ficar vendido, tá? Essas tecnologias, a gente está conversando com um banco também, de tentar fornecer esse produto como um SaaS para o mercado financeiro. A gente já tentou lá atrás, bateu na trave com o banco e estamos retomando agora com algumas frentes. Também pode ser uma linha de receita para a empresa, mas não é nada que está fato. Então, assim, é isso, e se posicionar como uma empresa de solução e foco no cliente em longo prazo, tá? Outra coisa que ninguém faz é cada um trabalha na sua caixinha. Então, eu sou o cara de solar, sou o cara de placa, o outro cara é o cara de GD remoto, o outro cara é de Mercado Livre. O que que acontece muitas vezes, principalmente nesses nichos que a gente está atacando maiores? Por exemplo, a gente pegou uma rede de concessionária, que são 14 concessionárias. Não tem uma concessionária que a solução é igual a outra. Não tem. Tipo, uma concessionária é fazer fotovoltaica, a outra é fazer zero grid, a outra é fazer bateria, a outra é fazer carregador, a outra é Mercado Livre, a outra é as service. Cara, cada uma é uma solução diferente. Que empresa no mercado hoje tem que consegue pegar um grupo desse e dar uma solução diferente para o negócio? Só a gente, tá? Então, é isso.
Oi, Eduardo, estou construindo algumas micro usinas no interior do Rio de Janeiro, faço parte da associação que cuida desse, venda da instalação, faz a locação dos meus equipamentos. Tá, mas você faz junto à carga ou você constrói uma usina e compensa o crédito na outra ponta? Porque aí é usina de investimento, é diferente do nosso modelo, tá? Ah, legal. Junta a carga direto na rede. Manda- Bom, pessoal, acho que a gente está caminhando aqui já para o final, né? Já passou aí mais de uma hora. É, o Pinori colocou aqui inclusive o telefone dele, tudo, né? Sempre, né? Acho que ele foi. Eu queria agradecer a total transparência aqui, direto ao ponto, né? Sem esconder nada. Está ocorrendo com a empresa, o que que dá para fazer, até onde dá para chegar, qual que é o caminho. Isso é bem provado e encorajado aqui, tá? Então, a gente vai resumir, né, esse material, vai disponibilizar para quem não pôde participar, e então estamos à disposição, vamos ver se a gente consegue aí, né, auxiliar, trazer, a Solar 21 trazer mais clientes aí, como o Pinório mencionou, que a gente consegue virar bem esse jogo. É isso, né, Pinório? É isso. Fechado então, pessoal. Agradeço. Obrigado, Pinório, obrigado a todos que participaram. Até a próxima.